Você falou aí do PSDB, e eu sei que você está se aproximando de Alckmin, Geraldo Alckmin, né, que está de saída do PSDB, mas até o momento não teve um anúncio oficial. E que possivelmente pode ser seu concorrente, caso, né, a sua candidatura seja confirmada ao governo de São Paulo, que também é um assunto aí que está pipocando. Queria entender um pouquinho sobre essa aproximação de Alckmin. É possível unir Haddad e Alckmin em alguma situação, ou até mesmo o PT se unir ao PSDB? Olha, eu acho que o Alckmin, pelo que eu leio nos jornais, né, tá com os dois pés fora do PSDB. Né? Mas E é ele uma não falou pessoa com com quem você? eu Ele não sempre... falou para você? Porque vocês se encontraram recentemente. Vocês não conversaram sobre isso? Traz pra gente a informação, Nós, inclusive. não, nós nos encontramos. Eu falo com todo mundo, Fabíola. Eu falo com o Boulos, falo com o Márcio França, falo com o Alckmin, eu falo com todo mundo, porque eu acho que a gente precisa encontrar saídas para São Paulo, para o Brasil. A política é a arte de você construir, né, alternativas e colocá-las à disposição do eleitor, que é quem vai julgar a conveniência das alternativas oferecidas. E eu acho que é um momento de conversa. Eu vejo como um bom movimento a saída do ex-governador Alckmin do PSDB. Eu acho que o PSDB se caracterizou com Dória e Eduardo Leite. Eles radicalizaram muito para a direita, apoiaram explicitamente o Bolsonaro, defendem uma política econômica nefasta para os pobres desse país. Eu acho que, sinceramente, o PSDB histórico, eu acho que não tem mais nada a ver com o PSDB atual, nem do Leite, nem do Dória. Essa é a minha opinião, eu não estou ofendendo ninguém com isso, só estou querendo situar no espectro político para onde eu acho que foi o PSDB. Ele não tem mais nada a ver com os tucanos que eu conheci nos anos 90, nos anos 80 e 90, quando o PSDB foi fundado e até a eleição do Fernando Henrique. Não tem nada a ver. Então, eu vejo com bons olhos que muitos social-democratas estão deixando o PSDB. E isso pode significar que o PSB pode assumir uma função importante no país. O PSB tem governadores que eu respeito, que eu ajudei a eleger em 2018, porque o Lula não podia rodar o país, e eu fazia isso em nome do PT, como candidato a presidente. E tenho muito orgulho de ter feito isso, ajudado o PSB a se fortalecer no Nordeste junto com os governadores do PT. Então, nós temos um time novo aí. Né? Nós temos uma seleção nova de governadores e políticos que podem apresentar uma alternativa para o país o ano que vem. E não precisam estar juntos no primeiro turno. Mas você não me falou dessa união com o Alckmin. Como é que seria isso, Haddad? Vocês já estão pensando numa aliança para segundo turno? De que maneira Alckmin poderia se aliar à sua candidatura, talvez, não sei? Ou como é que seria essa parceria? Como é que seria essa união? Fabíola, em todas as declarações que eu dei ao longo desse ano, eu sempre falei o seguinte: vamos cuidar do segundo turno. Vamos cuidar do segundo turno em primeiro lugar. As pessoas, mas como assim? Você tem que primeiro cuidar do primeiro turno. Eu falo, na situação que o Brasil está, nós temos que cuidar do segundo turno. Nós temos que compreender os riscos que nós estamos correndo e nós temos que aparar as arestas das pessoas que têm compromisso com o futuro de desenvolvimento e justiça social no Brasil. Se aparar o segundo turno, você vai fazer um primeiro turno como se deve fazer, colocando ao eleitor as propostas que serão diferentes, mas que podem apontar para um futuro melhor para a família brasileira, para a família paulista. E eu acho que a gente tem que aparar as arestas do segundo turno. Quem está falando para você é quem viveu o segundo turno mais anômalo da história do Brasil. Eu estou te dando um depoimento. Para o bem do Brasil, nós temos que tratar do segundo turno junto. Não dá para descasar primeiro e segundo. Nós não teríamos o resultado que tivemos em 2018 se houvesse tempo de preparar aquele segundo turno. Infelizmente, as circunstâncias não permitiram uma série de coisas que não vem ao caso agora. E não é também o momento de ficar apontando dedos, é o momento de não repetir o que aconteceu. Mas aí preparar o caminho para não repetir.
Sim, isso tem sido muito claro, Haddad, você tem falado isso de maneira muito clara em relação ao segundo turno, mas nessa parceria, por exemplo, com o Alckmin, você está falando de segundo turno também para governo de São Paulo, e aí também já queria te perguntar Tô. diretamente, quando que você decide, ou o partido decide a respeito da candidatura aqui ao governo de São Paulo, como é que estão essas alianças aqui para São Paulo? Olha, Fabíola, eu não gosto de campanha em ano não eleitoral. São Paulo, o Brasil tem eleição ano sim, ano não. Se for ter campanha em ano não, você só vai ter campanha. E aí ninguém trabalha, sobretudo quem está no cargo. Não trabalha, está em campanha. Então o Bolsonaro não trabalha, o Dória está em campanha, o Bolsonaro está em campanha. E quem cuida das pessoas? Eu não estou vendo ninguém preocupado com as pessoas. Então nós tomamos uma decisão de não lançar, pelo menos até o final do ano, não lançar candidatura. E usar esse tempo precioso para estudar a situação do Estado, do país, de cada Estado e do país, e para conversar com as pessoas, para aplainar o terreno, para que os resultados eleitorais em cada Estado e no Brasil sejam diferentes do que nós colhemos em 2018. Foi um resultado muito ruim. E não falo só de governos estaduais e da presidência da República. O próprio Congresso, nós precisamos qualificar o Congresso. Nós precisamos de novos quadros, nós precisamos filiar gente, nós precisamos de uma juventude que se dispõe a fazer política, nós vamos convencer gente a fazer política para o bem do Brasil, gente nova, gente bacana, gente que tem muita gente saindo da universidade, tem muita gente disposta a ajudar, tem gente de várias classes sociais que chegaram ao primeiro diploma da família e que podem contribuir com o futuro do país. Então nós temos que trabalhar esse ano de outra maneira, campanha, vamos deixar para o ano que vem. Né? Agora é hora de circular o Estado, de saber o que as pessoas estão querendo, de refletir sobre políticas públicas. Nós temos tempo para fazer bem feito e não ficar assodado, ansioso, porque isso prejudica muitas vezes. A gente não consegue arrancar isso de você, porque ainda pelo jeito não está decidido, mas você está circulando aí pelo estado e fazendo e tendo muitas conversas, como você mesmo tem dito aqui.